Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato comigo pelo telefone 99 DDD do Maranhão e o telefone 991520454. E o telefone de minha esposa, telefone aqui de Americana, São Paulo, DDD 19 e o telefone 98448-2187. Meu e-mail henriquelhas@hotmail.com. Eu estou já desempregado há mais de 5 anos. Se você deseja nos ajudar, aqui estão as contas. Aí você vê a conta do Bradesco, a conta da Caixa Econômica e a conta do Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa. Meu Pix, você vê aí, é 331-957-816-20, que é o meu CPF também. Desde já eu te agradeço pela ajuda. Queremos te pedir que você se inscreva aí no meu canal, dê um joinha aí, um like, que isso estará nos ajudando a divulgar mais os vídeos. Passe para os outros, divulgue nosso trabalho. Deus te abençoe. Vamos então à nossa lição. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2021. Depois de algumas polêmicas aí sobre a revista, né? Então eu queria deixar bem claro que aí é uma questão pessoal, é coisa de curso de teologia que o comentarista fez, tese que ele defendeu por lá. No caso da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, não vejo problema nenhum em estudarmos esta revista neste trimestre. Pode ficar tranquilo. Se tiver alguma coisa, nós vamos corrigindo durante o trimestre. Quanto à capa da revista, preste atenção que a foto é de Jerusalém mais atual, né, do século VII para cá, é que tem o Domo da Rocha aí, no lugar do templo. Então, é exatamente o resultado da queda de Israel. Se Israel não tivesse pecado contra Deus, estava aí até hoje, né, o templo construído por Salomão e nada daquelas coisas que aconteceram, deportação, né, tanto ali de Israel, parte norte, como uma parte sul. Nada disso teria acontecido, nem a divisão do reino haveria, se Israel tivesse sido fiel a Deus, não tivesse caído na idolatria. Neste trimestre, então, nós estaremos estudando aí sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nós temos aí como comentarista o pastor Clayton Palmeirinho. Veja que neste trimestre nós estaremos estudando as seguintes lições. Lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Lição 3, Acabe e o profeta Elias. Lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lição 5, o reinado de Acasias. Lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lição 7, o ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã é curado da lepra. Lição 9, o reinado de Joás. Lição 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. Lição 11, o reinado de Ezequias. Lição 12, o reinado de Josias. Lição 13, o cativeiro de Judá. Então nós veremos aí um resumo, né, do livro de 1º de Reis e 2º de Reis. Veja bem que existem aí muitos outros reis, mas um trimestre não dá para falar tudo. Nem mesmo se fosse para falar de um rei só, né, não daria. Mas é um resumo do livro de 1º de Reis e 2º livro de Reis. E neste trimestre nós não temos a lição introdutória, né? Deveria ter uma lição que introduzisse o trimestre falando sobre, de maneira geral, né, sobre os dois livros aí, 1º de Reis e 2º de Reis. Mas não teve. Então você pode entrar em nosso site, aí no nosso blog, né? Temos aí o site www.apazdosenhor.org.br/Prof. Henrique. Lá você encontrará a lição
na barrinha em cima tem EBD, você clica lá, então tem a lição. Aí você vai ter muito material dentro da introdução do trimestre e sobre cada lição. Também no blog você encontra a mesma lição. Os slides da lição que eu uso aqui para gravar os vídeos, também você encontra no blog totalmente grátis. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Davi e prometeu que o trono de Davi estaria sempre no comando de Israel. Com a divisão do trono, por causa do pecado de Salomão, que acabou caindo em prostituição, acabou caindo em adultério, teve aí 1000 mulheres, né? Teve muitos cavalos, muita riqueza, acumulou muito do que Deus disse para ele não acumular, e ele acabou caindo na idolatria. Então, por causa desse pecado, Deus castigou a linhagem de Salomão. Seu filho Roboão assumiu o lugar dele, fez também péssimas coisas, também caiu na idolatria, e Deus o castigou também. E aí também toda a dinastia, cada rei que assume, caindo também na idolatria, pecando contra Deus. E nós temos aí 2 grandes exemplos, né? Que são o rei Josias, que foi um rei exemplar, e a Bíblia dá testemunho que ele foi o melhor dos reis, e depois nós temos também Ezequias. Então, que se destacaram mesmo, que foram fiéis a Deus, nunca caiu na idolatria. Então, totalmente foi só mesmo Davi, aí Josias e Ezequias. Sabemos que o reino foi dividido, né? A parte de baixo, tendo aí somente Judá e Benjamim, e a parte de cima ficou então com as outras 10 tribos, lá quando Jeroboão assumiu o governo da parte norte de Israel. Por isso os judeus hoje são chamados judeus, né? Porque depois passou a ter apenas o território de Judá, e eles vieram do cativeiro, já o povo do norte se misturaram, né, com os assírios, foram expulsos, e veio ali gente de outro lugar para ali. Então não havia mais ali os judeus legítimos, e o povo de Judá, que voltou do cativeiro da Babilônia. Então eles é que começaram novamente ali a possuir aquela terra e reconstruir o templo que havia sido destruído. Aí veio então o templo de Zorobabel, e depois, no tempo de Jesus, já existia o templo que foi reformado por Herodes. E a Arca da Aliança, e a arca que antes existia no templo de Samuel, nós vamos ver que quando Salomão coloca a arca no templo que ele construiu, já não tinha dentro da arca mais nem o vaso contendo maná, nem a vara de Arão. Somente as tábuas da lei estavam dentro da arca. E no tempo de Jesus, já não tinha nem a arca mais. E até hoje não se sabe o paradeiro da arca. Sabemos que a Bíblia diz que a arca foi vista no céu. Não sabemos se é a mesma arca ou se é uma coisa simbólica. Sabemos que a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, descendo fogo ali, confirmando os sacrifícios. Sabemos que a glória de Deus esteve também manifestada no templo quando Salomão inaugurou o templo. E depois vimos a glória de Deus, que é o próprio Jesus no templo, que é Deus mesmo entrando no templo. Então essa glória aí é maior do que a outra, né? Que foi invisível. Esta Deus mesmo estava ali. Jesus entrou no templo. Vimos aí que a glória de Deus, quando entrou no templo, os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé devido à presença de Deus ali. Então vamos ver aí como é que foi essa aliança. O que Deus disse, né, sobre o reinado de Salomão para Davi. Olha aí, 2 Samuel 7, de 12 a 16, diz assim: quando teus dias forem completos e vieres dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então o profeta Natan, né, vai dizer estas palavras para Davi, confirmando então uma aliança entre Deus e Davi, de que sempre um descendente de Davi estaria no trono sobre Israel. E nós sabemos que no milênio, né, o governo do próprio Jesus Cristo, descendente de Davi, estará no trono por 1000 anos. Se cumprirá assim a promessa de Deus feita a Abraão, que da semente de Abraão nasceria um, né, que estaria no governo de toda a terra. Lá no milênio, Satanás estará preso por 1000 anos, depois será solto no final. Então haverá grande batalha, ele será totalmente derrotado, depois ele é lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí na lição temos uma dúvida. Quem escreveu 1º de Reis e 2º de Reis? Que na Bíblia judaica é um livro só. Quem escreveu, pelo que nós podemos deduzir, e muitos também encontraram, que foi o profeta Isaías quem começou a escrever, depois Jeremias escreveu o final, e aí pelo menos um capítulo pode ter sido escrito por algum escriba no final. O Talmud judaico indica Jeremias como o escritor. Nós vemos aí bastante semelhança entre o último capítulo, né, de 2º livro de Reis com o último capítulo de Jeremias. O profeta Isaías viveu aí no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e também do rei Ezequias. Vamos ver em 2º livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 32, que diz: Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Então veja que isso aí é uma excelente dica para nós descobrirmos então que Isaías escreveu esses livros, 1º de Reis, 2º de Reis, tendo então Jeremias como aquele que escreveu o final, e muito provavelmente aí o último capítulo tenha sido escrito por algum dos escritores, né, dos cronistas. A abrangência dos dois livros, 1º de Reis e 2º de Reis, então é desde que Salomão assumiu o trono até o cativeiro babilônico. Temos que saber que dentro do território total de Israel, a cidade mais importante que havia era Jerusalém. O que havia de mais importante em Jerusalém era o templo. E o que havia de mais importante no templo era a Arca da Aliança. Então ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso eles tinham que ir lá em Jerusalém, fazer suas orações, oferecer seus sacrifícios, né? Tinham que estar ali no templo. Então tinha que vir ali gente de tudo quanto era tribo, de todo local de Israel, e vir a Jerusalém, porque ali estava então a presença de Deus. A arca simbolizava exatamente a presença de Deus. Veja que até quando havia guerra, eles levavam a arca para a guerra, dizendo que Deus estava com eles ali. Então, no Antigo Testamento, não eram as pessoas que eram o templo do Espírito Santo como na igreja, mas havia um templo onde Deus morava através da arca que ali estava. Dentro da arca havia as tábuas da lei, havia ali o vaso contendo o maná e a vara de Arão que floresceu, representando ali a lei, né, dada por Deus Pai, representava ali o maná representando Jesus, e a vara que floresceu representando o Espírito Santo, o seu poder criador. Então, quando Salomão inaugura o templo, não estava mais nem o vaso contendo
maná e nem a vara de Arão. Deus já começou ali a não estar presente totalmente entre o seu povo, por causa do pecado do seu povo. Quando, mais para frente, o templo foi destruído, a arca muito provavelmente tenha sido roubada, e no tempo de Jesus aqui na terra, nem a arca existia mais, não estava mais ali, simbolizando que Deus havia abandonado o povo, porque o povo o abandonou. Deus os amava, mas Deus os estava castigando com o cativeiro, e quando Jesus vem para restaurar o seu povo, assim como Josias fez, né? Josias é um exemplo, foi o melhor rei, que fez o possível e impossível. Ele fez de tudo para retirar a idolatria de Israel, né? No caso ali era Judá na época, somente, e não teve jeito. O povo queria porque queria estar na idolatria e acabaram sendo deportados para a Babilônia. Jesus veio com o intuito de levar o povo ao arrependimento e governar sobre o seu povo. Mas eles não o reconheceram, não o desejaram e acabaram por condená-lo à morte. E no ano 70, o templo foi novamente destruído, o povo foi disperso, né? E até hoje eles nunca conseguiram mais nem ter o templo e nem se reunirem totalmente todos os judeus no mesmo lugar. Então isso só vai acontecer mesmo durante a grande tribulação, uma grande volta de judeus para Jerusalém e território, e no milênio é que estarão todos mesmo reunidos ali e Jesus mesmo estará governando sobre eles. Olha, no trimestre nós temos aí 7 blocos principais que são falando sobre a monarquia unida primeiro, depois vamos ver a divisão do reino, depois vamos ver o ministério profético de Elias, depois o ministério profético de Eliseu, depois o reinado de Joás, depois a queda do reino do norte e reino de Judá. Sobre a idade de Salomão, provavelmente, não sabemos, né, entre 18 e 21 anos, quando ele iniciou o seu reinado. Então ele morreu por volta aí de 58, 57 até 61 anos, nessa faixa aí. Nós não podemos afirmar, né, mas algumas dicas, né, que a Bíblia dá de que ele assumiu o reino, ele era ainda um jovem e era tenro ainda, então muito provavelmente entre 18 a 21 anos. Ele reinou 40 anos sobre Jerusalém, morreu aí por volta de, vamos dizer, de 57 até 61 anos, nessa faixa aí. Então vamos passar a lição 1, que fala sobre Salomão. Então, o título da lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto oro diz: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Primeiro livro de Reis 8:11. Então veja a presença de Deus, né? Deus havia dito que o homem não poderia construir uma casa para que ele morasse, porque Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Mas, como Salomão construiu o templo, então Deus, vamos dizer assim, foi fazer uma visita ao templo, né? Então a glória de Deus encheu aquela casa, e ali os sacerdotes caíram tudo pelo chão, não conseguiam ministrar. Teve gente que correu, tentou sair, não conseguia. Então foi uma glória tremenda que invadiu o templo. Hoje ainda acontece esta glória de Deus invadir o templo. Nós vemos isso acontecer muitas vezes. Estamos ministrando, né, e de repente as pessoas não conseguem ficar de pé mais. A glória de Deus entra no templo. Ela se manifesta. Cada um de nós agora é templo do Espírito Santo. É morada de Deus na terra. Então, quando estamos juntos, reunidos, a qualquer momento a glória de Deus pode estar entre nós. É isso que acontece muitas vezes, que
vem uma onda, né, de poder, de presença de Deus, de unção de Deus, e as pessoas não conseguem ficar de pé. Muitas vezes nós vamos orar para uma pessoa ser curada ou ser batizada no Espírito Santo, né? Então acontece dessa presença de Deus estar ali de maneira tal que a pessoa não consegue ficar de pé. Isso acontece quando nós, né, estamos sempre em oração. Não é oração de 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Nós temos aí um compromisso, né, um trato com Deus. Estamos sempre orando, pelo menos 3 horas por dia em oração. Oramos aí pelo menos 2 horas em línguas todos os dias. Praticamos jejum, né? Estamos sempre estudando a palavra de Deus. Estamos sempre lutando contra o pecado. Então, é uma vida consagrada a Deus. Muita gente, então, ignora isso. Mas a presença de Deus é possível, essa glória de Deus está conosco o tempo todo, presente, desde que nós estejamos realmente em comunhão com o Espírito Santo, uma vida de intimidade com Deus. Jesus dá testemunho de Isaías, dizendo que Isaías viu a glória de Deus. E Jesus também diz, se creres, verás a glória de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo, fez uma oração maravilhosa, Deus então se manifestou e sua glória esteve ali. Veja que quando o tabernáculo foi inaugurado, também a glória de Deus se manifestou, fogo desceu do céu e acendeu o altar de sacrifícios, e aquele fogo era usado sempre para acender as lâmpadas do tabernáculo, aquele mesmo fogo de Deus. Assim, no templo de Salomão, também precisava do fogo descer do céu e acender o altar para aquele fogo ser usado. E foi o que aconteceu. E hoje nós temos, né, essa presença de Deus em nós. O Espírito Santo mora em nós. Então a presença de Deus está em cada um de nós. Vamos à verdade prática que diz, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então Salomão teve a humildade, teve aí a condição espiritual que ele tinha aprendido, né, do seu pai. Ele teve então esse desejo de ter sabedoria para governar o povo de Deus. Ele queria se submeter totalmente a Deus e governar o povo de acordo com o que Deus desejava. Então ele pede sabedoria, que é a sabedoria para governar, saber entrar, saber sair. Ou seja, governar sobre o povo de Israel da maneira de Deus. O governo de Deus sempre é teocracia. Democracia, nem nenhum outro governo é de Deus. O governo de Deus é teocracia. Quem tem que estar no controle, quem deve estar como cabeça sempre é Deus. Então Deus instituiu este governo em Israel, primeiro pelos patriarcas, depois Moisés, depois vamos dizer os juízes, né? E depois vieram então os reis que deveriam governar sempre ouvindo Deus, ou através de um sacerdote, ou eles próprios ouvindo diretamente a Deus. Mas não foi o que eles fizeram, porque acabaram caindo na idolatria. Mas o governo de Deus sempre é essa teocracia, é o governo de Deus sobre o povo. Então Salomão desejou que Deus governasse, o ensinasse, o instruísse. Assim também nós devemos sempre ter isso. Olha, a oração que Jesus ensinou diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Olha aí, a vontade de Deus. Assim também nós devemos sempre, quando orarmos, nos lembrarmos que Deus deve governar sobre nós. Nós estamos aqui à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele deseja através de nós. Então, nessa lição, nós veremos aí os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, a sabedoria de Salomão. Subtópico 1, a virtude de Salomão. Subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. No tópico 2, a consolidação do poder. Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. Subtópico 2, o orgulho que precede a ruína.
No tópico 3, a construção do templo. Subtópico 1, o nobre propósito de Salomão. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Subtópico 3, a glória do Senhor. Lembrando a você, então, que você pode entrar lá no nosso site, no nosso blog, e lá temos os vídeos, temos a lição escrita, que é muito importante você ler, bastante detalhes. Temos também os slides que nós usamos aqui. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí em 1º livro de Reis, capítulo 4, versículos de 29 a 34, e depois vamos ver o capítulo 6, versículos 1 e versículos de 11 a 14. Leiamos. 1º livro de Reis 4, 29 em diante. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o sopo que nasce na parede. Também falou de animais, e de aves, e de répteis, e de peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 6, 1 em diante. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Então vemos aí Salomão, filho de Davi, que começa a reinar então sobre Israel, agora Israel total, não é dividido ainda. A divisão só acontece no reino do filho de Salomão, o Roboão, que nós vamos ver mais para frente. Vamos ver aí a introdução da lição, que diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu da história. Entretanto, mesmo diante de toda esta grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então veja que por amor ao rei Davi, que foi fiel a Deus, apesar de ter cometido pecados, mas ele nunca caiu em idolatria. Por amor a Davi, então, Deus abençoou o reinado de Salomão, e o reinado de Salomão consegue atingir a maior fronteira que Israel, todo Israel já possuiu até hoje. Dentro daquilo que Deus deu para eles, eles nunca tiveram tanto território quanto no tempo do rei Salomão. Você veja aí o mapa do reinado de Salomão, o território ocupado por Salomão, e temos aí até o território que era conquistado por ele, e ele que comandava, apesar de lá ter outro governante, mas quem governava mesmo era Salomão. Que é essa parte de cima aí, né? A mate. Então você veja aí no mapa essas cores, né? Aí cor meio roxa, essa marrom aí e a verde claro. Todo esse território aí era governado por Salomão em sua época. Então o reino de Salomão era um reino muito próspero, muito sólido, teve muita paz por causa da construção do templo, né?
era o início da adoração ali naquele templo, um templo muito bonito. E a sabedoria de Salomão, que Deus deu para ele, era coisa tão grande que vinha gente de tudo quanto é parte do mundo para ouvir Salomão falar, resolver os problemas, né? E ver o seu governo. Nós temos aí o exemplo da rainha de Sabá, né? Que veio ali só para ouvir Salomão, para ver realmente se tudo que ela tinha ouvido era verdade. E ela ficou espantada, estupefata mesmo, porque viu que era muito mais do que ela tinha ouvido. No tempo de Salomão, prata era considerado até de pouco valor, né? Até os vasos eram feitos de prata, porque no Palácio de Salomão os talheres eram de ouro. A prata servia como piso nas estrebarias dos cavalos, veja só. Eram todos cavalos importados para Salomão. Salomão dominava esse comércio de cavalos, né? E nós vamos ver que a riqueza era tremenda. Salomão foi o homem que teve tudo o que um homem pode desejar sobre a face da terra. Tudo. Se você falar, eu desejo aí ter sabedoria de escrever muitas coisas maravilhosas. Salomão escreveu 3.000 provérbios. Imagine, nunca existiu um escritor como Salomão. Aí você fala, mas eu queria ser muito rico. Ninguém foi mais rico do que Salomão. Até as casas que ele construiu, tudo eram bordadas a ouro. Uma riqueza tremenda. Ele fez um trono de marfim, né? E aí cobriu tudo ali, até o chão era coberto de ouro. Ali tinham os leões, né? 12 leões, 6 de cada lado. E lá no trono mais 2, um de cada lado. Era uma coisa tremenda, coisa maravilhosa. Se você falar, mas eu queria construir os melhores prédios, mais lindos, mais ricos, Salomão construiu o templo, casa que ele deu para sua esposa, filha de Faraó, e outras casas que ele construiu. Tudo coisas maravilhosas. Você poderia dizer, mas eu queria era ter muitas mulheres. Salomão foi o homem que mais teve mulheres. Ele teve aí 1.000 mulheres. Imagine. Você fala, eu queria ter os carros melhores. No tempo de Salomão, os cavalos eram todos importados. Não via uma manchinha no cavalo, tudo branquinho. Os carros, as bigas, né? Na época eram esses os carros, eram tudo bordado a ouro, eram os melhores, mais eficientes. Se você falar, eu queria ter um poder, um exército, Salomão teve um exército grandioso, muito bem armado. Ele mandou fazer até escudos de ouro, imagine, coisa tremenda. Então, Salomão tinha sabedoria, riqueza, tudo que ele podia desejar, ele tinha. Agora veja que apesar disso, ele foi capaz de se deixar levar pelas mulheres idólatras e acabou caindo na idolatria, até oferecendo sacrifícios. Imagine, oferecendo sacrifícios até de crianças aos deuses. Veja só, como é que pode um homem com essa sabedoria chegar a este ponto? É porque a sabedoria não era dele, era dada por Deus. Salomão mesmo não era um homem íntegro. E nós devemos tomar cuidado com isso. Nós podemos ter aí uma posição social, podemos ter muito dinheiro, podemos nos destacar por tudo, mas temos que nos lembrar, tudo vem de Deus, não é nosso, não é propriedade nossa, tudo vem de Deus. E Salomão, no final da sua vida, nós cremos que ele se arrependeu, basta você ler, né, Eclesiastes capítulo 12, e você vai ver que ele diz, o fim de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então nós cremos que Salomão se arrependeu no final da sua vida e ainda alcançou a justificação, o perdão de Deus.
do tópico 1, nós temos aí a sabedoria de Salomão. Sob o tópico 1, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, como está em 1 de Reis 3,5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro; se fosse orgulhoso, pediria glória; se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida; se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. 1 de Reis 3:11 e 13, segundo livro de Crônicas 1:10. Mas de que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Salomão já tinha passado aí por experiência, de Absalão, que tentou usurpar o trono do pai. Nós vimos que a família de Davi era uma família totalmente desequilibrada, não tinha muita presença do pai junto. E Salomão viu que o seu pai governou aquele povo, mas o seu pai era um general de guerra, era um homem que tinha uma autoridade muito grande e também uma intimidade muito grande com Deus. E Salomão viu que a maior necessidade que ele teria para governar era mesmo ter sabedoria, era poder governar aquele povo de tal maneira que levasse o povo a uma grande prosperidade e de maneira a ele também permanecer no trono, agradando a Deus. Então ele pede aquilo que ninguém poderia esperar. Ele pede sabedoria. E a Bíblia nos fala sobre isso, Nós vamos ver Tiago falando que todo aquele que se chega a Deus e pede sabedoria, Deus dá sabedoria. Não importa quem é a pessoa que está pedindo. Basta ele pedir com fé e Deus vai lhe dar sabedoria para que ele possa viver na terra e possa ser usado por Deus em uma grande obra. A advertência é: peça com fé, não duvidando. Subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. 1 de Reis 3:7b. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, 1 de Reis 3:8, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então, diante de uma tarefa tão grandiosa, Salomão se sentiu como uma criança. Ele não tinha experiência no governo. Não era como seu pai. Então, ele precisava de sabedoria. Não tinha como ele governar com a sua própria autoridade, nem com o seu próprio conhecimento, nem com a sua própria capacidade. Ele reconheceu isso. Ele se mostrou humilde, diante de Deus e, consultando a sua própria capacidade, ele viu: eu não tenho capacidade. Então, ele precisava da autoridade de Deus, precisava da sabedoria de Deus. Então ele pediu isso a Deus, o que era sabedoria. E ele então se submeteu a Deus. E Deus se agradou disso e deu, além da sabedoria, deu riqueza, prosperidade, deu tudo aquilo que o ser humano pode desejar para o homem. Embora Salomão desobedeceu a palavra de Deus, acumulando para si riquezas, que era proibido ao rei, acumulando mulheres, que também era proibido ao rei, e caindo na idolatria. Subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Tiago 3,16. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Tiago 3,17. Então, assim como existe a sabedoria de Deus,
boa sabedoria, existe também a má sabedoria, e que aqui Tiago fala que vem de Satanás. Então, olha só, dois tipos de sabedoria. Aí você tem que ver em qual sabedoria você quer ser enquadrado, né? Então, a Bíblia fala que sábio é aquele que ganha almas, né? Sábio é aquele que teme a Deus. Então, veja só, tem que ver qual a sabedoria que você deseja. Em qual sabedoria você está enquadrado. Então, nós temos que pegar aí e buscar a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, e ela vai nos levar a um caminho direcionado por Deus, a fazer a vontade de Deus. Talvez não seja do que você espera. Muitas vezes você pensa que sabedoria é ficar rico. Tem muitas maneiras de ficar rico, né? Várias maneiras, através de jogos, né? De coisas ilícitas e tal. A pessoa pode ficar rica. Então, a riqueza aí, veja bem que ela não tem a ver com a sabedoria de Deus. E a Bíblia já adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós olharmos, nós vamos ver que os homens mais sábios, né, foram aqueles que se entregaram totalmente a Deus, foram instrumentos de Deus. Podemos ver aí, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, uma vida inteiramente entregue a Deus. No tópico 2 nós temos a consolidação do poder. Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. 1 de Reis 4:24. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar, como está em 1 de Reis 4:20. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança, como está em 1 de Reis 4:25a. Como já mostramos, então, o maior território conquistado por Israel foi na época do rei Salomão. E basta dar uma lida no primeiro livro de Reis, você vai ver a riqueza, a prosperidade, né? Também a paz, tudo no reino de Salomão. Vamos ver aí coisas maravilhosas que aconteceram e que foram notícia no mundo inteiro. O reino de Salomão era tão bem feito, tão bem elaborado, bem controlado, bem organizado, que chamou a atenção do mundo inteiro naquela época. Veja que o próprio faraó do Egito, que já não andava muito bem no Egito, né, deu a sua própria filha, ele nunca fez isso. E veja bem que o rei do Egito, jamais faraó daria uma filha sua para se casar com um estrangeiro. Mas com Salomão ele deu a filha. Veja que coisa tremenda. O destaque do reino de Salomão era uma coisa impressionante. E nunca se fizeram tantos sacrifícios, né, a Deus, nunca se adorou tanto a Deus como no período do rei Salomão. No subtópico 2 nós temos o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioravam sorrateiramente seus valores espirituais. 1 de Reis 11, 1 e 2. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. 1 de Reis 11, 4 a 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então veja que apesar da sabedoria dada por Deus a Salomão, ele acabou caindo em pecado. Ele começou a fazer acordos políticos. Ao invés de confiar na proteção de Deus, ele começa, então, a se casar com mulheres estrangeiras para fazer acordos políticos. Então, para não ter guerra, ele casava com a filha de um rei de um outro país. Então, ele sendo casado com a filha de um rei de outro país, esse rei não o atacaria. Veja só, ele deixou de ter fé em Deus e confiar em homens.
E essas mulheres, então, é que foram as responsáveis por conduzir Salomão à idolatria. Salomão tinha um grave problema, né, que era o problema de colocar o desejo sexual até acima de Deus. Veja só, ele se apaixonou por aquelas mulheres a ponto delas conseguirem dominá-lo e o levarem à idolatria. E ele queria tanto governar e ser tão reconhecido pelos outros que ele começou a fazer os seus conchavos, né, seus acordos, concessões, e começou, então, foi se perdendo aos poucos até que caiu na idolatria. Então, cada um de nós devemos prestar atenção a isso, cuidado com aquelas coisas que nós achamos que não tem nada, não. Não, todo mundo faz. O que nos afasta de Deus, muitas vezes, não é o pecado. São as pequenas coisas, os prazeres da vida que vão nos afastando. De repente, a pessoa cai. Então, tome cuidado com essas pequenas coisas. Ninguém tropeça numa montanha. Você tropeça em pedrinha pequena. Então, tome cuidado. Lembrando, mais uma vez, não se esqueça que nós temos a lição escrita, com bastante detalhes, aí no nosso blog, no nosso site. Então, você consulte, entre lá. Temos também os slides que nós usamos aqui. E o vídeo nós fazemos em 3 partes, mas provavelmente quinta-feira, né, ou sexta no máximo, já tem esse vídeo completo e tudo pronto lá, então, no blog e no nosso site. Então, a lição escrita, os slides, né, e o vídeo completo também. Não se esqueça de, então, se inscrever aí no nosso canal e também de dar um like e divulgue esse trabalho para todos. Vamos então ao tópico 3, a construção do templo. Subtópico 1, nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 de Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro, como está em 1 de Reis 6, 20 a 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor. Nós sabemos que o pai de Salomão, o rei Davi, desejou fazer esta casa, né? Desejou construir esse templo, fez o projeto, né? Conseguiu material, tudo para fazer. Mas Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra, um homem que sempre esteve aí na frente de batalha, sempre matou muita gente. E Deus disse através do profeta Natã que Salomão, filho de Davi, reinaria em seu lugar e construiria o templo. Apesar de Absalão ter tentado governar, apesar de Adonias ter tentado roubar o trono do seu irmão, apesar de tudo que aconteceu, a palavra de Deus, a vontade de Deus, então se cumpriu. Salomão reinou e construiu o templo. Nós temos que entender que naquele tempo a noção que Salomão tinha era de que ele construindo o templo, Deus estaria morando dentro daquele templo. Então, todos, veja bem que até a oração de Salomão diz, olha, quando o povo foi levado cativo, mas eles orarem voltados para essa casa, o Senhor perdoa. Olha só, a noção deles era que Deus estava ali, naquela casa. Por isso eles iam prestar culto ali, por isso eles ofereciam sacrifícios ali, por isso eles levavam seus dízimos e ofertas ali. Então veja só, a noção deles era, Deus está aqui nesta casa. Assim como no templo do tabernáculo também, todos pensavam, Deus está aqui.
Deus havia dito, eu estarei no meio de vocês. Nós não estava dizendo que era morando só naquela casa. Deus estaria com eles o tempo todo. Mas eles entendiam desta maneira. Então, no Antigo Testamento, a noção era esta, o entendimento era este, de ter um local, né, de ter um objeto que representava Deus, que estava no meio deles. Então, para eles, Deus estava ali. Deus estava na arca. Então, a arca representava a presença de Deus entre eles. Se não tivesse arca, não tinha Deus. Tanto é que quando a arca foi roubada, eles disseram, a glória de Deus se foi. Então, olha só. Eles pensavam exatamente assim. Então, a noção de Salomão, vou construir uma casa, e a casa para Deus tem que ser a melhor casa do mundo. Feita de maneira diferente de todos os teus materiais melhores que existem na face da terra, lá dentro. Então, é isso que ele fez. Ele usou, então, muito ouro e abundância mesmo. E até o material, né, que se usava, né, as bacias, tudo de ouro. Então, olha só. A noção era, eu estou fazendo uma casa para Deus morar nela. E Deus mostrou claramente, se eles entendessem mais espiritualmente as coisas, Deus mostrou que ele não poderia morar na casa. Tanto é que quando a glória de Deus chega ali, eles caem tudo pelo chão. Deus não poderia morar junto com eles ali. Então, a noção era essa, fazer uma casa, edificar uma casa, toda maravilhosa, das melhores materiais, né? Cedro, vindo lá do Líbano, ouro de Ofir, e tudo quanto é coisa de boa estava ali, para que Deus estivesse no meio deles. Eles matavam milhares e milhares de bois, ofereciam sacrifícios que nós hoje consideraríamos absurdos, né? Tanto gado oferecido ali, morto e oferecido a Deus. Então, para eles era assim que funcionava. Hoje, nós entendemos que Deus mora em nós somos morada de Deus, casa de Deus na terra, e sabemos que Deus está ao mesmo tempo no céu e ao mesmo tempo conosco. Veja que Jesus disse, viremos para eles, faremos morada neles. Olha só, aquele que se entrega a Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus vem fazer morada, mas Deus está conosco, em volta, e está em nós ao mesmo tempo. Veja bem, quando Jesus estava aqui como homem, não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus, de existir como Deus. Então ele está ao mesmo tempo no céu, em toda parte, ao mesmo tempo está aqui, homem. Assim como o Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas não quer dizer que ele não está no céu e que ele não está em toda parte ao mesmo tempo. É Deus. Então veja que Salomão revestiu tudo de ouro, as paredes, o teto, tudo revestido de ouro, os materiais feitos de ouro, uma coisa maravilhosa. E agora passou todo Israel a ter um problema. Todos os povos em volta começaram a desejar aquilo que havia no templo. Então eles sabiam que ali tinha uma grande riqueza. E começaram a desejar possuir aquilo ali. Mas o propósito de Salomão era um bom propósito, né? Edificar uma casa ao nome do Senhor, fazer ali uma morada de Deus entre eles. Deus se agradou da adoração prestada por Salomão, tanto é que se manifestou, confirmando que havia se agradado da atitude de Salomão em construir a casa, de oferecer todos os sacrifícios a ele, né? Da adoração, da oração feita por Salomão. Deus se agradou de tudo isso e correspondeu com a sua presença. Assim também nós, quando nós adoramos a Deus, estamos vivendo, prestamos serviço a Deus, fazendo a obra de Deus, somos fiéis a Deus, somos legítimos adoradores, Deus se manifesta através de nós, comprovando que está se agradando. Então, se nós prestarmos um legítimo culto a Deus, você vai ver que Deus está ali presente. Ele vai confirmar que se agradou do culto com sinais, prodígios, maravilhas. E também falando conosco. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo.
Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, 1 Coríntios 6,19. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Então, como acabamos de comentar, esta adoração era prestada no templo, todos tinham que ir ao templo, porque a noção era de que Deus estava no templo, mais precisamente na Arca da Aliança. Então a arca representava a presença de Deus entre os judeus, que na época eram os hebreus. Então veja só que esta adoração tinha um sentido material. Eu vou orar, olha bem, o Daniel orava com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Olha só, o sentido é Deus está lá. Quando Jesus ensina para nós a oração, ele diz o quê? Pai nosso que está no céu. Olha bem, agora o nosso sentido verdadeiro, o que é? Deus está no céu. Então, nosso sentido não é em um local. Veja bem as religiões. Olha, um católico romano, por exemplo, ele passa na frente da sua igreja e faz sinal da cruz. Deus, para ele, está ali. Se ele tem uma imagem em casa, o que ele faz? Ele ora voltado para a imagem. Se ajoelha diante da imagem, porque Deus, para ele, o Deus dele, está ali, naquela imagem. Esse é o sentido de pessoas que não conhecem a Deus, não sabem o sentido real. Então, nós não temos essa visão de colocar Deus em um objeto, numa casa. Tem gente que pensa que só lá na igreja e que ele tem que ser fiel a Deus. É só no dia da Santa Ceia que ele tem que se congregar. Tem muita gente com a noção de que parece que, olha, Deus está comigo, mas eu vou deixar ele aqui em casa e vou sair para a rua, vou sair para o trabalho, vou me divertir. Deixo Deus aqui. Tem muita gente com essa noção e está na igreja. Tem muita gente que toda Santa Ceia está lá na frente, pedindo perdão, se arrependendo do seu pecado. Mas durante os outros dias, não. Olha bem, tem gente que tem essa noção. Deus está ali na casa, naquela igreja. A pessoa fala, não, aqui é a igreja, aqui eu tenho que me vestir direitinho, aqui eu não posso brigar com as crianças, não posso brigar com a mulher, aqui eu tenho que ser o santarrão. Só lá dentro da igreja. Deus, para ele, está ali. Olha só, esse é o sentido totalmente errado. Deus está dentro de nós, está à nossa volta, mas está também dentro de nós, conhece tudo a nosso respeito. Não tem como esconder nada de Deus. Ele sabe os nossos pensamentos, intenções, tudo. Então Deus mora em nós e conosco. Veja bem, você precisa tirar essa ideia de Deus no local, naquele local que Deus está. Não, Deus está em toda parte, principalmente Deus está dentro de nós. Deus mora em nós, através do Espírito Santo. Jesus mora aqui dentro de nós, através do Espírito Santo. Subtópico 3, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. 1 de Reis 8:11, 2 de Crônicas 5:14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, como está em 1 de Reis 8, 22 a 53, 2 de Crônicas 6, 14 a 42, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, 2 de Crônicas 7, de 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então veja que no Antigo Testamento houve ali manifestações de Deus. Nós vamos ver várias, né? Fogo, lá no tempo de Moisés, por exemplo, descendo sobre o monte.
Vamos ver lá os sinais, prodígios, maravilhas acontecidos lá no Egito, durante a caminhada do povo de Israel. E vamos ver esta glória sendo manifestada no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo. Fogo desceu do céu ali. Então foi uma glória visível a todos, né? E vamos ver no tempo de Salomão, tanto no dia que a arca foi levada para o lugar santíssimo, né, no Santo dos Santos, no templo, ali também a glória de Deus se manifestou. E também a glória de Deus se manifestou na inauguração do templo, quando Salomão fez uma oração maravilhosa, né, de adoração a Deus. E Deus ali vem e se manifesta com fogo, descendo fogo sobre o sacrifício, acendendo o altar, e daquele fogo é que seria levado então para dentro, para acender, né, ali o candelabro, né, ali manter aceso o altar do incenso. Esse fogo tem que ser sempre esse fogo de Deus. Veja bem, você tem que aprender essa lição. O importante é o fogo de Deus. Não busque fogo alheio. Não faça como os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram buscar fogo em outra parte, quando fizeram fogo para levar, para oferecer a Deus. Nunca faça isso. O fogo tem que ser de Deus. Então esse fogo aceso por Deus, esse fogo, olha, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, esse é o fogo legítimo. Não tente levar fogo estranho para dentro da casa de Deus, para a obra de Deus. O fogo tem que ser de Deus. Então a glória de Deus se manifestou nessas duas ocasiões. Nós vamos ver que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, aqueles servidores caíram pelo chão. Era uma coisa tremenda, a presença de Deus ali. Veja que Jesus, após passar a noite orando, quando os soldados foram prendê-lo, e ele perguntou: quem vocês estão procurando? Eles disseram: Jesus. E ele disse: sou eu. E eles caíram para o chão. Veja bem, a glória de Deus se manifesta quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos agradando realmente a Deus, quando nós vivemos em intimidade com Deus. Creia nisso. A glória de Deus sempre se manifesta no meio do seu povo, desde que o seu povo esteja vivendo em santificação, sempre em oração, em jejum, em estudo da Bíblia, fazendo a obra de Deus. Deus se agrada e Deus corresponde ao culto que nós prestamos a Ele. Ele vem com a sua presença poderosa. Tem muita gente que não aproveita essa presença de Deus, não sente essa presença de Deus, não sabe que existe essa presença de Deus, nem busca essa presença de Deus. Mas ela existe, ela é real. E eu vejo em todos os lugares onde eu vou ministrar a palavra de Deus, a presença de Deus se manifesta. Existem muitas curas, salvação de almas, libertações, batismo no Espírito Santo, e a presença de Deus é real. Conclusão: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel e seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Então vemos que apesar, do final do reinado de Salomão ter sido muito ruim, ele ter caído na idolatria, abandonado a Deus, mas nós vemos que no início do governo de Salomão, ele foi um rei exemplar, submisso a Deus, adorador, e um homem que se concentrou em agradar a Deus e fazer sua nação prosperar. Veja bem que é muito importante isso. Nós temos essa ideia, esse desejo, esse objetivo, de estarmos trabalhando para Deus em benefício do povo, em benefício das pessoas, sempre buscando a salvação, sempre buscando a edificação, consolação, exortação, buscando o bem das pessoas. Nós vamos orar agora. Se você deseja entrar
entregar sua vida para Deus, aceitando a Jesus como único Salvador e Senhor, faça agora. Se você está doente, está enfermo, nós estaremos orando por você agora. Lembrando, se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone, DDD 99 do Maranhão, telefone 991520454. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Recebe o Senhor por filhos, abençoa todos eles, em nome de Jesus. Concede disso agora o Espírito Santo. Faça cada um como templo do Espírito Santo na terra. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, te apresento agora. E em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade, toda doença agora. Solta essas vidas, toca, Senhor, essas vidas e cura totalmente, em nome de Jesus. Lembre-se que Deus se agrada daquele que adora a Deus, que está em comunhão com o Espírito Santo, que está fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus na sua vida agora. Glória a Deus, aleluia. Amém.